Pelo oitavo ano consecutivo, a Associação dos Magistrados Mineiros homenageia os juízes e desembargadores que se aposentaram em 2017. Foram agraciados 24 magistrados em reconhecimento à dedicação deles ao judiciário e à causa da justiça. O evento aconteceu aqui na sede da Mages, em Belo Horizonte. O Pensamento Jurídico participou e fez uma edição especial. A cerimônia foi conduzida pelo presidente da Mages, desembargador Maurício Soares, e contou com a participação da terceira vice-presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, desembargadora Mariângela Meyer Pires Faleiro, do diretor de comunicação da associação e diretor do Foro de Belo Horizonte, juiz Cristiano Generoso, magistrados e familiares. O orador oficial da cerimônia foi o juiz Aguinaldo Rodrigues Pereira. Em seu discurso, ele enalteceu a trajetória dos agraciados, a iniciativa da Mages e defendeu a valorização da classe. O presidente Maurício Soares encerrou o evento, apontando a importância social dos magistrados e a contribuição dos aposentados ao aperfeiçoamento do judiciário e à valorização da magistratura. Aqui ao meu lado, o presidente da Mages, desembargador Maurício Soares, o anfitrião dessa cerimônia, vai contar para nós, doutor Maurício, o que representa homenagear quem já se aposentou. É muito importante para todos nós que haja esse reconhecimento àqueles que prestaram relevantes serviços à magistratura e, por que não, também dizer à associação, né? Então é muito importante que a gente lembre desses colegas que, apesar de aposentados, continuam associados, né, e emprestam aqui a sua ajuda na vida associativa. Quer dizer que, além de valorizar, também é uma forma de integrar a classe como um todo. Com certeza, essa integração ela não termina no momento da aposentadoria, né? Ela permanece e é muito importante, então, que a gente acolha esses aposentados aqui na associação. Esse é o oitavo ano consecutivo que a Mages faz esse reconhecimento, até porque magistrado não pode ter outra atividade, é uma dedicação exclusiva, não é? É verdade, o magistrado, a única possibilidade é de ser professor, né? E durante toda a vida se dedicou basicamente ou exclusivamente à magistratura. Então, por isso também é muito importante esse reconhecimento. Doutor Maurício, o que o senhor pode adiantar aqui para nós, para os aposentados que estão aqui hoje? A situação, como é que está sendo conduzida essa defesa da paridade, da isonomia, enfim, é uma questão também que mexe com os magistrados com mais tempo na carreira, né? Isso fez parte do meu plano de gestão, né? E tenho encontrado muita ressonância e está sendo muito bem recebido e pela AMB. A AMB também tem essa mesma preocupação de acabar com essa quebra de paridade que houve com o pagamento de alguns auxílios, né? A luta em Brasília tem sido também para que volte a paridade tal como era há 5, 6 anos atrás. Como é que está o relacionamento da Mages, da magistratura, com a nova gestão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais? Está excelente. O presidente Nelson Messias, atual presidente, é uma pessoa, um magistrado voltado também para as classes, para a atividade associativa, né? De forma que é muito fácil o diálogo, até porque ele tem consciência e sabe muito bem das demandas da associação. E os magistrados estão cada vez mais convencidos da importância que tem o diálogo e a interlocução com todos os poderes, né? Com certeza. Essa facilidade de interlocução, de diálogo que o presidente Nelson Messias nos permite, facilita muito, né, as conquistas de todos os magistrados. Aqui ao meu lado agora o diretor de comunicação da Mages, juiz Cristiano Generoso. Doutor Cristiano, esse reconhecimento da Mages aos magistrados que se aposentaram é uma despedida ou não? Não, aqui é primeiramente o reconhecimento aos colegas pela luta, pelo trabalho que eles tiveram durante toda a sua vida profissional. É também um lembrete a eles que eles continuam associados, eles continuam um de nós aqui e que a Mages está sempre a postos para dar todo o apoio para ele e para a sua família. Quer dizer que há espaço para a atuação dos aposentados na atividade associativa em defesa da classe como um todo, né? Com certeza, em defesa da classe, em defesa dos aposentados perante a classe, como, por exemplo, a luta pela paridade de vencimentos, a luta pela continuidade dessa paridade, sempre lembrando que nós, da ativa, se tivermos sorte,
seremos também inativos daqui a alguns anos, né? Todos serão nessa mesma condição, né? Agora é importante reconhecer que esse reconhecimento que você falou das prerrogativas, vitaliciedade, enfim, da magistratura, ela é reconhecida pela Constituição, mas alguns setores teimam, resistem até mesmo em tentar mudar isso aí. É por isso que é importante estar na unidade da magistratura e na mobilização, né? Certamente, é bom a gente lembrar que juntos nós somos mais poderosos. E há sempre, historicamente, sempre há aqueles que vão tentar quebrar a paridade, quebrar a nossa garantia de futuro. Até porque nesse momento em que existe esse conflito, em que o judiciário tem um papel importante no combate à corrupção, por exemplo, né? Justamente. Quando o judiciário começa a ter um papel de protagonista, ainda que involuntário, como é no caso, nós não saímos atrás das demandas, as demandas vêm para nós temos que ter as salvaguardas para a própria carreira e para a própria pessoa. E sempre haverá aqueles que vão tentar atacar essas salvaguardas, dentre elas uma aposentadoria digna. Voltando à questão dos aposentados aqui, dos magistrados que se aposentaram no ano passado, doutor Cristiano, qual que é aí o legado, o que eles deixaram para a construção desse judiciário que está aí hoje? Bom, é um legado de luta, né? Nós chegamos até aqui porque os que estão hoje aposentados, eles lutaram para garantir melhores condições de trabalho, melhores vencimentos, maiores garantias para o exercício, né, da judicatura, que nada mais é que são garantias do próprio cidadão. Agora, o senhor também, além de diretor de comunicação da MAS, é diretor do Foro de Belo Horizonte e é responsável por essas condições de trabalho dos juízes da capital mineira. Como é o desafio na gestão judiciária? Bom, o nosso desafio maior nessa época é a falta de condições financeiras para a gente fazer fazer projetos de larga monta e tudo. Mas com criatividade eu acho que a gente consegue fazer uma boa gestão, porque em momentos de crise nós temos que apelar para soluções criativas, lícitas, legais, com certeza, mas criativas para que a gente faça mais com menos. Muito obrigado. No próximo bloco vamos conversar com eles, os magistrados e magistradas que se aposentaram no ano passado e que hoje foram homenageados pela Associação dos Magistrados Mineiros em reconhecimento à dedicação deles ao judiciário e à causa da justiça. A gente volta em instantes. Estamos de volta com o Pensamento Jurídico. Hoje uma edição especial para destacar a homenagem da Associação dos Magistrados Mineiros aos juízes e desembargadores que se aposentaram no ano passado. Aqui ao meu lado, o orador oficial da cerimônia desta noite, juiz Aguinaldo Rodrigues Pereira, que vai falar para a gente sobre a iniciativa, avaliar essa iniciativa da MAGES em homenagear os aposentados. Tudo bem, Orion? Essa iniciativa é muito boa da AMAGES, porque ela valoriza aqueles que se dedicaram por muitos anos à magistratura. E nós temos um imenso prazer em estar aqui, em contribuir, em falar em nome dos aposentados. Foram longos anos de dedicação ao judiciário, à causa da justiça. Valeu a pena? Como é que o senhor avalia essa experiência? Valeu muito a pena. Eu comecei no Judiciário Mineiro em 1978, como mensageiro. Fui passando, fui escrevente, escrivão, aí cheguei à magistratura. Então, é uma profissão que você pode conseguir chegar ao máximo. Depende de esforço. Estudou, você consegue chegar a ser magistrado. Não tem padrinho, não tem voto, não tem nada. Tem esforço. A gente sabe das dificuldades, imagina também os desafios pelos quais os magistrados passam por todas as comarcas de Minas Gerais aí. Mas o que mais atraiu o senhor na carreira e o manteve nessa atividade judicante por tantos anos? O espelho. O
o espelho de juízes com quem eu trabalhei. Eu comecei a trabalhar como escrevente com o juiz Sidney Alves Afonso. Depois eu trabalhei com o Dr. Jairo Boy de Vasconcelos. Foram pessoas que me marcaram e me mostraram que eu deveria seguir a carreira, me incentivaram. Isso é muito bom quando você trabalha com juízes que te incentivam e que acham que você tem condições. O Dr. Zé Flávio de Almeida, fui escrivão dele, outro também que me incentivou. Então, são pessoas que engrandecem o judiciário, engrandeceram e engrandecem o judiciário e que são motivo para que eu também seguisse essa carreira. No discurso do senhor destacou uma questão muito importante para a classe e para a carreira, a questão da valorização dos magistrados da ativa e também os aposentados. O que o senhor pensa a respeito disso? Essa parte é a mais importante. Todo discurso, toda oratória, você destaca pontos, mas esses 2 pontos eles são importantíssimos. Quais sejam? Cabe ao judiciário criar instrumentos para valorizar os juízes da ativa. Nós não podemos continuar perdendo centenas de magistrados novos, valorosos e que podem ainda contribuir muito para a celeridade processual. E da mesma forma, nós temos também que criar condições para absolver essa massa de juízes aposentados e que têm condições de contribuir para a prestação jurisdicional. Continuar ajudando o judiciário ou só a magistratura, no caso, a associação? Isso pode ser na associação, mas eu acredito que nós podemos fazer igual um quadro de reservas da polícia, que você aposenta, mas você vai para uma reserva, você pode ir para a assessoria do tribunal, na parte orçamentária, na parte de núcleos de prestação jurisdicional, conciliações, assessorias à própria presidência. Então, você tem condições de absolver esse material humano selecionado para que ele continue prestando bons serviços para o Poder Judiciário Mineiro. Eu converso agora com a juíza Silvia Rodrigues de Oliveira Brito, que se aposentou também no ano passado. Doutora Silvia, como é que está essa nova experiência depois de tantos anos de dedicação ao judiciário? Está bem tranquila. Eu me preparei para me aposentar, então hoje eu estou bastante tranquila. Como é que é a preparação para se aposentar? Olha, na verdade, eu já estava muito estressada no exercício do cargo. Eu tenho um problema de saúde e esse problema de saúde tinha agravado muito, então eu decidi que eu precisava aposentar para cuidar da minha saúde. Depois de tanto tempo dedicando à questão do direito, da justiça, é fácil se manter-se distante dessas áreas? No início é um pouquinho difícil, mas a gente acostuma. Eu já estou acostumada e já não estou sentindo mais falta. No início a gente fica assim, um pouco afastado, não quer passar na porta do fórum e tal. E depois a gente vai acostumando. E agora já 1 ano e meio depois... A senhora não pretende, então, ter nenhuma atividade nesse sentido? Não pretendo não. Eu aposentei para descansar, para cuidar da minha saúde mesmo. Dizem que quem aposenta, o aposentado ou aposentada, não tem tempo para nada, não tem dia de folga, é isso mesmo? É verdade. E hoje eu até me pergunto como é que eu dava conta de fazer tudo que eu fazia, porque eu tenho o meu dia todo ocupado e antes eu trabalhava e fazia tudo que eu faço hoje. Hoje só dedica-se à família, à própria vida. E na magistratura, na judicatura, praticamente o magistrado, a magistrada, eles se dedicam aos conflitos da sociedade, aos conflitos do cidadão. Quer dizer, vive a vida dos outros também, né? Exatamente. A gente vive praticamente a vida dos outros e deixa até um pouco de lado a vida. O magistrado costuma fazer isso, né? E foi o que eu fiz. Acho que até por conta disso eu acabei tendo um problema de saúde. E agora eu estou cuidando de mim. É muito comum essa questão da saúde entre os magistrados, problema de saúde com juízes, com juízes? Nossa, hoje então, na atualidade, com esse problema todo, com essa complexidade da vida hoje, tem muita gente adoecendo. Muita carga processual, muito trabalho, mas por outro lado também o judiciário busca soluções, como por exemplo a questão da conciliação, quer dizer, transferindo para as partes a responsabilidade pela decisão, não é? Hoje está dessa forma e isso traz uma maior tranquilidade, né? A resolução de conflitos através da conciliação é um dos grandes ganhos do judiciário, né? O que é importante, doutora Silvia, para ter sucesso na carreira, nos desafios que o judiciário tem, dessa vida itinerante dos magistrados e das magistradas? Eu acho que, acima de tudo, humildade. Eu acho que o magistrado tem que ser uma pessoa humilde,
para adaptar situações, né? Muita mudança. E se não tiver muita humildade, muita dedicação, é difícil. Agora, é importante conhecer muito as leis, ater-se, ser fiel ao cumprimento dessas leis, ou tem que contextualizar, entender o problema das partes, os conflitos, para serem adaptados à orientação que as leis dão? É importante o conhecimento, é óbvio, mas eu acho que a contextualização é de suma importância. A gente tem que aplicar a lei naquele local, levando em conta todas as circunstâncias que norteiam a vida daquelas pessoas ali. Então, eu acho que para o magistrado isso é muito importante. A atividade da judicatura é sempre masculina na sua tradição, como em outras. Como foi a experiência para a senhora de ser magistrada? E a gente vê sempre que os juízes estão viajando, que as juízes estão viajando para o interior. Como é? A senhora leva a família, porque muitos deixam a família em algum local, em alguma outra cidade, e vão ter que seguir a carreira. Como é que a senhora fez para compatibilizar, conciliar tudo isso? Quando eu entrei na magistratura, ingressei na magistratura, eu tinha 2 filhos pequenos. E aí eu não tive muito como levá-los comigo, eles ficaram com meu marido na época e só depois de algum tempo, quando estabilizei, é que eu os levei para viver comigo. E foi muito interessante porque quando eles foram viver comigo, eu perdi o meu marido, ele faleceu no acidente e aí meus filhos já estavam mais estruturados. Foi bom que eles conviveram muito com o pai nesse período. Muito obrigado. No próximo bloco, vamos começar com outros magistrados que se aposentaram no ano passado e que foram hoje homenageados pela Associação dos Magistrados Mineiros, e eles vão contar para nós como é a vida fora dos tribunais. A gente volta em instantes. Estamos de volta com o Pensamento Jurídico. Hoje uma edição especial para destacar a homenagem da Associação dos Magistrados Mineiros aos juízes e desembargadores que se aposentaram no ano passado, em reconhecimento à dedicação deles ao judiciário e à causa da justiça. Aqui ao meu lado, um dos homenageados dessa noite, que é o desembargador José Carmo Veiga, que se aposentou no ano passado e avalia para a gente agora essa iniciativa, a importância dessa iniciativa da MAGES em fazer esse reconhecimento. É uma situação bastante peculiar, porque o que nós vivemos ao longo de toda a carreira da magistratura, sempre tivemos o apoio da MAGES. E no momento que nos despedimos da jurisdição, nós, com muito mais razão, sabemos reconhecer e valorizar essa iniciativa da MAGES, porque é um momento assim, de grande emoção para a gente, para nós que estamos deixando, que deixamos, e que continuamos nossa vida em outra atividade, como temos feito. Não se trata de uma despedida, até porque podem participar da vida associativa, né? Sem dúvida nenhuma, e eu continuo participando da vida associativa, apesar de já ter me aposentado há mais de um ano, e com muita satisfação por estar podendo contribuir ainda com a nossa associação. Como é que o senhor avalia a situação do aposentado no Brasil, que o país não se preparou para a vida dos aposentados e quase sempre vive falando em reforma da Previdência. Como é que essa situação traz muita preocupação? Sem dúvida nenhuma. Eu tenho para mim que a minha decisão de me aposentar foi em parte motivada pela constante notícia, né, de que viria uma reforma da Previdência muito perigosa, vamos assim dizer. Perda de direitos, né? Para a perda de direitos, e nós temos uma grave preocupação com o que se chama de haver o reconhecimento do que seja o direito adquirido. E isso é motivo de preocupação, perda de direitos, perda de vantagens, vamos assim dizer, que foram acumuladas ao longo da carreira por mais de quase 30 anos. Então, realmente, esse foi um dos fatores que determinou a minha aposentadoria. Porque a vida do magistrado, a vida profissional, é uma dedicação exclusiva, ele não pode ter outra atividade. E isso, então, precisa ser reconhecido, não? Sem dúvida nenhuma. A única atividade que o magistrado pode exercer simultaneamente à magistratura é o magistério. E nós sabemos também como que é o reconhecimento da carreira do magistério no Brasil. Então são questões que vão se somando e ao final da história o resultado é a aposentadoria. E agora na aposentadoria, depois de tantos anos dedicado ao direito, à justiça, é possível manter distância desses
dessas áreas ou o senhor pretende continuar nessa atividade? Eu já estou nessa atividade. Já estou há mais de um ano na Universidade Presbiteriana Mackenzie, em São Paulo. Fui integrado à consultoria jurídica do Instituto Presbiteriano como mantenedor da universidade e trabalhando como vinha, talvez até mais do que antes de me aposentar. Então existe vida fora dos tribunais, né? Sempre afirmei isso. E, pela graça de Deus, eu tive a oportunidade de constatar que ela realmente existe e estou vivendo dessa maneira. Eu converso agora com o juiz Auro Aparecido Maia de Andrade. Doutor Auro, o senhor se aposentou, vai contar para nós aqui, existe mesmo vida fora dos tribunais? É uma pergunta que realmente mexe com a gente e a gente só vem a obter essa resposta quando a gente já está do lado de cá. Efetivamente, de uma forma inegavelmente verdadeira, a gente, mesmo depois de aposentado, a gente traz conosco a magistratura, os amigos da magistratura, esse serviço que a magistratura representa para toda a sociedade. Isso a gente nunca deixa, uma vez juiz, sempre juiz. Mas é hora de, muitas vezes, de recomeçar, ainda que dentro do próprio ramo do direito e da justiça, mas principalmente com os olhos voltados para a família. Nós, juízes e juízas, não podemos esquecer jamais que só podemos ser juízes de fato quando temos por trás uma estrutura familiar. E depois de tanto tempo, o senhor pretende manter-se na atividade ligada ao direito, ao judiciário, ou mudar de atividade, ou ficar sem nenhuma atividade? Com prazer. Na verdade, nós redimensionamos a nossa carreira exatamente para buscar um novo começo, começar uma atividade dentro da própria área do direito. Estamos terminando aí um aperfeiçoamento acadêmico e logo depois a gente tem ainda umas duas ou três alternativas que nos aguardam e temos certeza que com o apoio da família e com a força inestimável dessa lembrança, desses valores que adquirimos com a magistratura, com o serviço de ser juiz, nós não teremos dúvida de recomeçar. Como é que o senhor avalia os rumos do judiciário? Hoje a conciliação está ganhando muito espaço, muita presença nas decisões judiciais. O senhor acha que esse é o caminho, no caminho do aperfeiçoamento do judiciário ou não? A conciliação, a mediação, a conciliação no seu sentido amplo, sempre foi, e especialmente desde o ano 2000, ela tem ganhado corpo. E a partir da vigência do novo Código de Processo Civil, verdadeiramente outro caminho não resta, senão a conciliação como forma alternativa da solução dos conflitos. E isso não deve ser visto somente como uma forma de desafogar o Poder Judiciário. Isso talvez seja um efeito periférico, um efeito secundário, mas o mais importante é a pacificação social, o alcance da pacificação através dos institutos e formas alternativas de solução dos conflitos, verdadeiramente é o que nos aguarda. Doutor Auro, dizem que os aposentados, que na aposentadoria não tem dias de folga, não sobra tempo, é verdade? É verdade. É surpreendente como que a gente imagina que a gente fazia o que fazíamos e é surpreendente. Só estando verdadeiramente nessa nova fase é que a gente pode compreender. O que eu acredito, e eu deixo esse recado para todos os amigos e amigas, colegas da magistratura e servidores em geral, é que são etapas da vida e quando chega esse momento, esse chamado é um novo chamado que nos acomete e talvez seja a hora, e a hora de cada um é de cada um. Obrigado e boa sorte. Bom, conversamos aqui com magistrados e magistradas que se aposentaram no ano passado e que hoje foram homenageados pela Associação dos Magistrados Mineiros em reconhecimento à dedicação deles ao judiciário e à causa da justiça. Falaram para nós aí sobre os projetos na aposentadoria e no futuro. A gente fica por aqui. Se você quiser participar, escreva para pensamento@amages.com.br. Obrigado e até a próxima.